Olá, minhas franjinhas, mais uma vez. Vamos seguir a nossa leitura. E hoje, para encerrar a semana 5, o tema é bem alimentada. Passamos pelo bem acompanhada e agora bem alimentada, já que estamos falando das nutrições, das nossas raízes, né? Não tem como falar de nutrição se não falar de alimentação, né? Então, vamos à leitura de hoje. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O mundo só veio a existir porque foi criado por meio da palavra. Aliás, não são 2 nem 3 versículos que a Bíblia destaca sobre a importância e o poder das palavras. Morte e vida estão sob a custódia da língua. Não é por acaso que Tiago escreveu: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, capítulo 3, versículo 2. A palavra tem capacidade de criação. É capaz de gerar o bem e o mal, construir ou destruir, decretar, sentenciar, prender ou libertar. Justamente por esse motivo que Cristo é a palavra encarnada, o verdadeiro pão que desceu do céu e consegue trazer direção e nutrição à alma dos seres humanos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. João capítulo 6, versículos 51, 55 a 59. Somente Jesus pode saciar a nossa alma. Mas além do Cristo encarnado, o Pai nos deixou as Escrituras. Sua palavra escrita e documentada. A Bíblia é nosso manual de fé. Nela encontramos as respostas para absolutamente tudo de que precisamos. Deus, identidade, relacionamentos, criação de filhos, trabalho, caráter, natureza, liderança, sexualidade, esperança, fé, destino, futuro, morte, felicidade, amor, família, vida, luto, cuidado com o espírito, alma e corpo, certo e errado, prosperidade, inteligência, virtudes, medos, ansiedade, perdão, fofoca e quaisquer outros temas podemos encontrar nas Escrituras. É como disse o renomado pastor e evangelista Billy Graham: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tratando-se de alimento, não podemos esquecer da mesa na qual nos escolhemos assentar. A mesa da qual Daniel decidiu comer definiu seu nível de revelação e influência sobre um tempo de crise. As mesas às quais você se assenta hoje revelam muito a seu respeito. Suas escolhas hoje definem onde estará amanhã. Vai parecer que você está perdendo, enquanto costura silenciosamente as renúncias da sua vida, da sua história. Mas alguns nãos de hoje serão os sims de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou a sua identidade. A mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégias a Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação. A mesa de Davi fazia seu cálice transbordar, mesmo diante de seus inimigos. Escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. O banquete no qual você se debruça vai defini-la. A palavra é alimento. Mulher, nesse processo de cura das suas raízes, escolha se encher do que vai alimentá-la de verdade. Nutra-se das Escrituras,
permita que elas, escritas e encarnadas, saciem você. Assim, conforme investe tempo na leitura da palavra e permite que ela entre em seu coração, você, suas falas e atitudes serão transformadas. E com isso poderá levar cura e nutrição a outros também. Venha, sente-se à mesa, existe um lugar só seu aqui, mas não se esqueça de vir com fome. Aleluia, glória a Deus. E realmente, o mundo, né? Nós vamos começar lá, voltando no começo, em Gênesis, o mundo já foi criado pela palavra, né? Então, e disse Deus, né? Haja luz. Então, houve luz. E assim o Senhor, Deus foi falando, todo mundo foi criado. Né? E a Bíblia também fala que a morte e a vida, né? Estão, né, no poder da língua. Gente, esse órgão é tão pequeno, mas assim, de um poder imenso. E realmente a palavra, ela tem essa capacidade de criação, ela é capaz de gerar o bem ou o mal, ela é capaz de levantar ou derrubar. E levantar e derrubar é um dos exemplos mais práticos que eu acho da palavra. Quantas pessoas você já não levantou através da palavra? Né? Mas também, em contrapartida, quantas pessoas talvez você já não derrubou com a sua palavra, com algo que você falou? Né? Quantas coisas você já não sentenciou, né? Pelas suas palavras? Quantas coisas você já não decretou através de palavras? E, né? Quanto bem você já não gerou através da palavra, mas também quanto mal talvez você já não gerou através da palavra. Então, assim, realmente a palavra, ela tem um potencial muito grande e nós precisamos nos atentar a isso. Né? Então, assim, e Jesus Cristo, né? Ele é a palavra encarnada, né? E ele é aquele que veio, né, do céu, e é ele que consegue trazer a direção e a nutrição para a alma de toda a humanidade, né, de qualquer pessoa que vier viver nessa terra. Então, assim, não tem nada neste mundo que vai saciar a nossa alma, a não ser Jesus Cristo. As pessoas podem tentar saciar os vazios da sua alma em inúmeras coisas, em inúmeros lugares, mas só tem uma pessoa em um lugar certo, Jesus Cristo. Mas além de Jesus Cristo, né, o Senhor nos deixou a palavra. E aí fica a pergunta, o quanto você lê a palavra? Aliás, não lê a palavra, né? Porque ler você pode pegar, né, folhear, eu li a palavra. Mas o quanto você se alimenta da palavra, porque é esse o tema do devocional hoje, né? Bem alimentado, né? Não é boa leitura, é bem alimentado. Então, o quanto você se alimenta da palavra de Deus. Então, assim, a palavra, nós sabemos que é nosso manual de fé. E realmente, inúmeros assuntos são tratados dentro da Bíblia, como nós já lemos aqui na leitura do devocional. Inúmeros assuntos. E então, assim, tudo que nós precisamos está ali na palavra. Tem muita direção para a nossa vida na palavra. Tem muitas promessas de Deus na palavra dele. Né? E assim, e toda a alimentação que nós precisamos fazer no nosso dia a dia está ali na palavra. Se você quer ser nutrida e muito bem nutrida, palavra. E a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E de fato é, porque muito antes de existir o jornal, né, eu acredito que a Bíblia já existia, né, gente? Eu não pesquisei isso, né, mas eu acho que assim seja. E, bem, até pausei aqui e dei uma pesquisada rápida e, de fato, a Bíblia existiu realmente muito antes do jornal. E olha que ainda assim,
a Bíblia existindo muito antes do jornal, ainda hoje ela ainda é mais atual do que o jornal de amanhã. Concordo com o pastor Billy. Então, assim, nós necessitamos nos alimentar da palavra do Senhor. Não tem como você querer ser nutrida pelo Senhor se você não se alimenta da palavra. Se você não tem o hábito de, no dia a dia, você abrir a palavra e se alimentar dessa palavra. E falando de alimento, ela vai tratar também da mesa, né? Porque geralmente as pessoas tendem a se assentar à mesa para fazer uma refeição. E Daniel, ele decidiu, né, não comer das iguarias do rei, né? Ele não quis, né, comer o que foi definido ali pelo rei para dar para aqueles jovens. E isso definiu o nível de revelação dele, a influência sobre um tempo de crise, né? Então, assim, as mesas em que nos assentamos revelam muito a nosso respeito. Então, aqui fica outra pergunta. Em quais mesas você tem se assentado? Porque as suas escolhas hoje definem onde estará amanhã. E aí eu te pergunto mais uma vez, onde você quer estar amanhã? As suas escolhas estão definindo esse amanhã que você está projetando? As mesas que você está se assentando vai te levar para esse amanhã que você está definindo para a sua vida? Então, assim, muitas das vezes nós vamos ter que renunciar nos assentar a algumas mesas, porque assim, vamos, né, vamos usar a lógica aqui. Se eu assento numa mesa, né, provavelmente eu vou ter que comer o que está sendo servido, não é assim, né? Quando você vai na casa de uma pessoa almoçar, né? Então aquilo que é colocado à mesa você serve, certo? E muitas das vezes nós vamos ter que renunciar, né? Algumas mesas, né? Ou assentar em algumas mesas, renunciar, né? Algumas coisas na nossa vida, até mesmo na nossa história, mas para um bem maior, né? Alguns nãos que a gente está dizendo hoje vão ser os nossos sims de amanhã, né? Então, assim, a mesa definiu Daniel, né? E guardou a sua identidade, né? Então, assim, Daniel, ele sabia quem ele era em Deus. Então, ele fez uma escolha. Eu não quero comer dos banquetes do rei, né? Eu quero uma alimentação diferente. Né? Então, assim, a mesa, ela deu estratégias, né, para Esté, como nós lemos, trouxe revelação. Então, cada mesa, ela traz algo para a nossa vida, né? Então, por isso é importante nós sabermos em que mesa nos assentamos, né? E a gente precisa entender isso, porque nem toda mesa é para eu e você sentarmos, entendeu? Muitas das vezes, você pode até querer se assentar a essa mesa, mas essa mesa não é para você. E muitas das vezes até o próprio Espírito Santo está falando, não é para você se assentar a essa mesa. Né? E você está teimando, querendo sentar a essa mesa. Né? Então, assim, o banquete no qual você se debruça vai defini-la. Muito forte isso. Então, assim, o banquete do qual você se alimenta, em outras palavras, vai defini-la. Vai definir a sua vida. Então, a outra pergunta: do que você tem se alimentado? Do que você tem alimentado? Quais têm sido os banquetes que você tem se alimentado no seu dia a dia? Quais têm sido? E isso nos faz refletir. Mas nós sabemos que o melhor banquete que nós podemos usufruir, nos alimentar, é a palavra. A palavra de Deus.
é alimento. Nós sabemos que a palavra de Deus, né, né, ela também tem inúmeras funções para a nossa vida, né? Ela também é luz, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para os nossos caminhos. Mas a palavra de Deus também, ela é alimento, né? E para a nossa vida. E então a gente tem que escolher, sabe? Nesse processo de cura das raízes, de nutrição das raízes, e nós temos que escolher, nos encher do que vai nos alimentar de verdade. E o que nos alimenta de verdade hoje é a palavra do Senhor. Não é, é, não é coisas em redes sociais, não é coisa que a gente vê na internet, nos noticiários, né? Enfim, né? Em tantos meios aí, né, de informações que nós temos hoje, isso de fato não vai nos alimentar de verdade. Então, por que vamos escolher ficar sendo alimentadas com algo que, na verdade, não vai nos alimentar? Né? Na verdade, vai desencadear outras coisas. Então, vamos escolher nos alimentar com aquilo que vai, de fato, saciar a nossa fome. E isso é a palavra do Senhor. Então, nutra-se da palavra do Senhor. Permita, né, que a palavra do Senhor ela venha saciar a sua vida, saciar a sua alma. Aleluia. E conforme você investe tempo, né, na leitura da palavra, e como eu falei, não é só sentar e ler a palavra, mas você permitir que essa palavra ela entre no seu coração, né? E você permite que esta palavra, a palavra do Senhor, ela venha frutificar no seu coração. Isso vai refletir na sua fala, nas suas atitudes, na sua vida, né? Então, assim, você vai sendo transformada, aleluia, através da palavra do Senhor, porque ela nos transforma a partir do momento que a palavra de Deus não é só uma leitura, ela realmente, ela encontra lugar no nosso coração e a gente permite que ela entre, né, no nosso coração, né, até mesmo na nossa mente, automaticamente, as nossas atitudes, né, as nossas palavras são transformadas, nós somos transformadas. Aleluia, glória a Deus por isso. Né? E aí, você sendo transformada a cada dia, né, porque o processo de transformação não é algo assim que fomos transformados e pronto. Não, nós somos transformados dia a dia. Né? Então, assim, mas você, nesse processo de transformação, né, você pode levar cura e nutrição a outros também. Porque como é que você vai levar cura e nutrição para outras pessoas se você não está se nutrindo? Se você não está se alimentando da palavra, certo? Então você precisa se alimentar para nutrir outras pessoas. Coisa linda. Então, assim, se assente à mesa, mas se assente à mesa certa. Né? Na mesa do Senhor tem lugar para todas nós. Aleluia. O Senhor Deus não faz distinção de nenhuma de nós. Então, essa mesa você pode se assentar. Né? Mas tem um detalhe: não te esqueça de vir com fome. Então, sempre que você se assentar para meditar na palavra do Senhor, né? Vá com fome. Fala, Senhor, eu estou sentando aqui porque eu quero me alimentar da tua palavra, eu quero nutrir a minha vida, eu quero nutrir, já que estamos falando das raízes, né? Eu quero nutrir as minhas raízes em ti. Então, uma mulher enraizada em Deus, ela entende que ela precisa ser, aleluia, nutrida pela palavra de Deus. Não tem como, não tem como ignorarmos isso. Precisamos ser nutridas pela palavra de Deus. Então, assim, vamos ter fome, né? De, de sermos, sabe, alimentadas pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E como todo final, né, de toda conclusão de semana, temos sempre duas perguntas. Eu gostaria que vocês me respondessem, por favor, tá? Por favorzinho, deixa a resposta nos comentários, ou pode deixar no meu WhatsApp, tá? A primeira pergunta: o que você precisa fazer para cuidar das suas raízes de maneira prática e ativa nesta temporada da sua vida? A segunda pergunta, que é a pergunta comum de todas, né, de todo encerramento: qual o devocional da semana
mais impactou você? Por quê? E vamos à leitura da caixinha, né? Hoje, de Jesus, o nosso jardineiro para nós. Filha, procure ser uma boa pessoa, mas não perca seu tempo provando isso para os outros. Eu sou aquele que conheço tudo. Você nunca encontrará frutas suculentas penduradas em uma árvore ruim e insalubre. Cada árvore será revelada pela qualidade do fruto que produz. Figos e uvas nunca seriam colhidos de espinheiros. Lucas capítulo 6, versículo 44. As pessoas são conhecidas desta mesma maneira, por meio da virtude armazenada em seu coração. Ou seja, pessoas boas e retas produzirão bons frutos. Mas do mal escondido em seu coração e raízes, os indivíduos produzirão o que é mal. O transbordamento do que foi armazenado será visto pelo seu fruto e será ouvido em suas palavras. Por isso, deixe-me tratar suas raízes mais profundas. Sou aquele que deseja ver em você a minha face resplandecendo. Sou o jardineiro. Você é o meu jardim. Aleluia, glória a Deus. E assim, com muita alegria, encerramos a semana 5 e vamos já entrar na semana 6. E já antecipando aqui para vocês, a semana 6, o tema principal é redefinindo o sucesso, crescendo para baixo. Então já sabemos o que vai nos aguardar aí na semana 6. Amém? Então, gratidão a vocês que estão por aqui, que estão me acompanhando esse devocional, e eu oro para cada uma de vocês que estão ouvindo estejam sendo edificadas por essa palavra, né? Por cada palavra dia a dia, né? Por essa porção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.